Fala galera eletrificada, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eletrificados. Eu sou o Luciano. André, do que a gente vai falar hoje, velho? Galera, é o seguinte, vocês já ouviram falar de Bitcoin, né? Isso aqui não é reunião da Rinode, não é reunião Herbalife, não é pra te vender Bitcoin, não. Mas a gente tá aqui pra mostrar pra vocês hoje que ações de empresas de carros elétricos são as novas criptomoedas. Roda a vinheta e confere aí. Cara, que história é essa de que carro elétrico é o novo segmento de bitcoins? Explica pra galera aí do que a gente tá falando hoje. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem já ouviu, quem já pesquisou, já ouviu falar muito aí de criptomoeda? Criptomoeda é o seguinte, você coloca o seu dinheiro, ele cresce muito e de repente ele cai e você perde quase tudo. Depois ele volta, você fica rico, enfim, tudo pode acontecer, né? Nós vamos falar hoje sobre algumas ações de empresas de carros elétricos que estão rolando aqui nos Estados Unidos, onde por enquanto tá subindo. Exato. Por enquanto tá subindo, o Luciano tá ficando rico lá, tá pagando o carro dele com ação, ele botou $2 e vai sair com o carro pago, não é isso, Luciano? É por aí. Então, por enquanto tá subindo. Se o podcast sumir por semanas e quando voltar só tiver eu, você já sabe o que aconteceu. O Luciano foi despejado porque ele penhorou a casa. Isso, das duas uma. Ou você ficou rico e falou, não, chega, eu vou viver de férias. Ou você piorou tua casa, perdeu e agora tá na rua. Isso aí. E não dá pra gravar da rua por causa do ruído, né? Exato. Se for pelas minhas previsões, daqui a um ano eu sou sócio da Rivian. Olha, cara, que maravilha, que inveja. Mas melhor ainda, você vai poder finalmente deixar a gente andar numa Rivian, na verdade, e ter conteúdo aqui legal pro canal. Exato. Mas antes da gente entrar nessa discussão, tem aquele recadinho da paróquia, né, vai pessoal? Lá. Instagram, @canal_eletrificados. A gente tá crescendo, tem muito conteúdo legal. Recentemente, a gente esteve na Electrify Expo aqui em Austin, que hoje, se eu não me engano, é o maior evento de mobilidade elétrica dos Estados Unidos, né? Tem outros eventos específicos de carros maiores rolando. Salão de Los Angeles, né? Vai rolar em breve. Já tá rolando, né, Luciano? Tá rolando agora. Tá rolando. Então, a gente cobriu a Electrify Expo aqui em Austin, andamos em vários carros legais. Vai ter um episódio dedicado pra feira, né? Que vai sair um dia, né, Luciano? Quem sabe um dia vocês vão ouvir falar desse episódio. Então confere, segue lá, @canal_eletrificados. Certo? Então vamos lá. Onde que a gente vai começar? Você que é o cara, você que é o Warren Buffett. Se vocês olharem os resultados que o Luciano tem tido nessas últimas 2 semanas, o Warren Buffett é amador. Tá com inveja de mim. Tá com inveja, tá morrendo de inveja, investindo em mercado imobiliário. Ah, velhinho, sai daqui, né, meu? Sai daqui. Por onde que a gente começa, Luciano? Cara, eu acho que a gente precisa contextualizar essa história toda, né? Pra galera entender do porquê que a gente tá falando nisso, né? Mas antes de contextualizar, e nesse mesmo segmento de recadinhos da paróquia, pra deixar claro, galera, a gente não tá recomendando, esse canal não é um canal de recomendação de decisões financeiras. O jurídico acabou de mandar e-mail pro Luciano. Acabou de mandar e-mail aqui. Então, assim, tudo isso que a gente vai falar aqui, galera, é percepção nossa como consumidores. Né, aqui nos Estados Unidos, o André também, as nossas experiências pessoais. Então, para deixar claro que ninguém aqui tem conhecimento, né, ou informação privilegiada nenhuma. A gente tá puramente, né, somos 2 curiosos do segmento de carros elétricos. Eu comecei com uma brincadeira num aplicativo para ver como é que funcionava a ação de carro elétrico, como é que estava crescendo, e dessa brincadeira acabou virando algo um pouquinho mais sério, né? Que assim, de fato, definitivamente não ponho todos os meus savings ali, não penhorei a minha casa, mas é uma brincadeira que por enquanto tem dado certo, né? Então acho que esse era o recado, né? Antes da gente começar a falar sobre o tema, mas já inclusive tem que tá na descrição esse disclaimer aí, tá na descrição, nem vem processar a gente, não tá escrito lá que não pode, hein? Exatamente. Mas, então, pra começar o tema, né, eu acho que a gente sempre começa falando de carro elétrico e não tem como ser diferente, falando de Tesla, né, cara?
Então, a gente já falou... Você quer um exemplo? Desculpa te cortar. Vocês querem um exemplo do porquê que a gente não serve pra dar esse tipo de conselho? Pelo menos eu. Em 2019, eu comprei ações da Tesla. Certo. Quanto que tá valendo uma ação da Tesla hoje, Luciano? Você tem aí fácil? $1.088 no dia de hoje, 17 de novembro de 2021. Exato. Em 2019, por volta de agosto, eu não lembro exatamente o valor, mas eu comprei ações da Tesla a menos de $400. Eu vendi essas ações a menos do que eu comprei. Eu consegui perder dinheiro. Ficou pé da vida porque tava perdendo dinheiro com a Tesla e vendeu. Burro. O cara não tinha entendido ainda como é que isso funcionava. Nunca tinha visto um Tesla na minha frente. Enfim, então tá aí. A ação tá valendo $1.080. Era óbvio desde 2019 que o negócio só ia crescer. E eu perdi dinheiro. Então não escuta nada que eu tenho pra falar. Exato. Sobre ações. Nessa mesma, né? Nessa mesma avenida aí de assunto que o André tá mencionando, a gente já falou sobre isso, né? André e eu mudamos para os Estados Unidos em períodos muito próximos, né? Que foi justamente o período onde a Tesla estava começando a aparecer mais para o público, né? 2011, 2012, ali naquele período. Ganhar escala, né? Ganhar escala. Então, hoje a Tesla é uma empresa que vale mais de $1 trilhão, a montadora mais valiosa do mundo, e a ação dela nos últimos 5 anos valorizou, André, 2.793,62%. Não em agosto de 2019. Em agosto de 2019 eu ter caído 2%, eu surtei, cara. Era ali que, teoricamente, você devia ter comprado mais. Exato, mas, exato. Enfim, né? Não tomou essa decisão, perdeu a chance de hoje ser milionário ou de, pelo menos, ter mais dinheiro no banco do que você tem. Verdade, cara, verdade. Então a Tesla hoje é a montadora mais valiosa e tem aquele negócio que eu já vi isso várias vezes, claro que esses valores flutuam, mas vale o mesmo que as outras combinadas, não é verdade? Exatamente, que todas elas combinadas juntas, e acho que você ainda dá pra multiplicar algumas por algumas vezes que você ainda não chega no valor da Tesla, cara. Então, e olha o ponto, e vocês vão entender por que a gente tá falando disso depois. Quando você fala de Toyota, Honda, General Motors, são montadoras muito maiores, muito mais estabelecidas, tradicionais, estão fazendo carros há muitos anos já, sabem fazer carro em escala. A Tesla, a gente sabe que muitas vezes a ação, principalmente o valor de mercado de startup, é olhando para o futuro, olhando para frente. Exato. Então, é de se entender por que a Tesla talvez possa valer mais, né? O segmento de elétrico, a gente sabe que o mundo vai caminhar para isso, eles nasceram nisso, fazem muito bem. Só que a Tesla, diferente das outras, que a gente vai falar depois, ela já tá mostrando que ela tá conseguindo ganhar escala. Muito depois do prometido pelo Elon Musk, né? Cybertruck, que eu vou ver um Cybertruck quando eu tiver velho, pelo jeito. Mas tá, né? Tem fábrica grande na China, na Europa, a daqui de Austin tá saindo, tem Nevada, enfim, Califórnia. Então eu acho que diferente das outras, né, Luciano? Os caras já conseguiram mostrar, não, ó, a gente consegue fazer isso, né? Os índices de satisfação do proprietário de uma série de coisas são muito bons, não teve nenhum carro que explodiu até agora, né? Que era um risco, né? Não teve nenhum grande problema, vamos dizer assim, né? Que afetou a confiança das pessoas no carro dos caras. Então acho que dá pra entender, né, a combinação de já ter mostrado a que veio, a capacidade de escala com a projeção futura, que é o que determina muitas vezes o valor de uma ação, tá dentro, né? Acho que dá pra entender, né? Assim, ainda tem muito questionamento, né, sobre essa questão da valorização e da avaliação de valor da Tesla no mercado como um todo, né? Mas isso continua sendo um pouco questionado aqui nos Estados Unidos e mundo afora para quem está acompanhando o mercado de ações um pouco mais de perto, mas eu tô com você, né? Assim, o mercado de ações, ele não se baseia simplesmente no que a empresa faz hoje, quanto ela tem potencial de vender no curto prazo, né? Se baseia muito na expectativa futura de médio e longo prazo daquela empresa. E quando você pensa no segmento automotivo, quais são as principais disrupções que tem para acontecer? É o carro autônomo,
né? Aquele carro que vai dirigir sozinho, que vai te levar de ponto A para ponto B sem você precisar dirigir. É a eletrificação, né, da frota. E a Tesla tem esses dois pilares muito bem avançados, né? Primeiro, o segundo deles, né, ser elétrico, ela já nasceu 100% elétrica. E o primeiro, que é a questão da autonomia, né, de poder dirigir sozinha o carro, ela avança a passos muito largos, muito à frente do que qualquer competidor. Mas, então, cara, aí que entra um detalhe. Vou fazer um contraponto e queria saber a sua opinião. Legal, estamos olhando para o futuro e realmente esses dois pontos que são os grandes disruptores, a Tesla nasceu fazendo isso. Mas olha a Ford, por exemplo, né? Uma montadora estabelecida que, com os modelos elétricos que ela está trazendo para o mercado, estão tendo uma aceitação muito boa. Os caras estão fazendo um trabalho bom em bateria, estão fazendo um trabalho bom em motores. O Mach-E, o pessoal tá tendo uma recepção muito boa, eu tô vendo bastante na rua. F-150 tem tudo para ser um sucesso, né? A Volkswagen é a mesma coisa. A gente já falou muito do ID4, a gente adorou o ID4, ID3 e uma série de outros que tem para vir. Quando será que vai ter um movimento de tirar? Tá bom, as outras estão mostrando que já sabem fazer carro, já tem escala, já tem tudo isso, e estão mandando bem na eletrificação e no self-driving, seja via Waymo, seja de qualquer outra maneira. Você acha que vai rolar esse crescimento da Tesla em termos de valor de mercado, vai começar a dar uma desacelerada a hora que as outras mostrarem serviço nessas áreas? Cara, eu acho muito difícil prever, né? E aí vai ficar nesse campo da imaginação, né? Eu acho que assim, o valor da Tesla, ele tem estado nesse patamar alto já faz pelo menos aí, acho que pelo menos um ano, né, que tem estado nesse valor bastante alto. Você citou a Ford, né? A gente vai fazer um pequeno joguinho de trivia aqui, te pegar de surpresa, né? Pra galera do canal acompanhar a gente e também tentar imaginar. Quanto você acha que a Ford vale em termos de mercado? Quantas vezes menos que a Tesla você acha que ela vale? A Tesla tá valendo 1 trilhão. 1 trilhão. Quase 1,1. Cara, metade disso? Bem longe. Cara, a Ford, galera, essa Ford aí que você conhece muito bem no Brasil, que vem, né, saindo cada vez mais do mercado brasileiro, né, com vários carros que já não estão mais disponíveis, mas essa Ford que a gente conhece muito bem, que todo mundo confia, vale hoje 79,7 bilhões de dólares. Nossa, cara. Esse é o valor de mercado da Ford, cara. Então ela vale menos do que 10% do valor da Tesla. Nossa. Inacreditável. Então, isso assim, isso é só um exemplo, né? A Ford está entre as maiores montadoras do mundo e continua tendo um potencial enorme de né, dar a volta por cima e de lançar coisas que são muito atrativas para o público final, como o próprio Ford Mach-E, né? O Mustang Mach-E, que a gente vê nas ruas cada vez mais. Mas ela carrega um legado muito grande de desenvolvimento, de indústria, né, dessa parte tradicional do mercado que ela vem, né, há muitos anos desenvolvendo, que eu acho que a diferença, isso é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a diferença é quando um investidor olha para a Tesla, vê muito potencial pronto para a Tesla abraçar e um consumidor que é extremamente fiel à Tesla como marca, né? Quando você olha para a Ford, você vê uma empresa que tem muito potencial de poder chegar lá, mas que vai ter que fazer uma transformação no modelo de negócios dela para poder acompanhar a onda que a Tesla já está à frente. Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa é a diferença principal, né? De novo, por opinião pessoal, eu acho que tem muito mais coisa. Quem acompanha tecnicamente esse mercado deve, né, ver o que a gente tá falando aqui e achar que a gente tá falando besteira. De merda, né? Exato. Mas o fato é que a Tesla está extremamente capitalizada. E com o capital na mão que ela tem, ela pode reinvestir muito mais fácil do que a Ford pode.
Não, com certeza. E outro detalhe também que vai causar uma disrupção, aqui nos Estados Unidos saiu uma notícia recentemente que a Cadillac, que vai lançar o seu primeiro modelo elétrico, vai lançar não, já lançou o Lyriq, né, que a gente até colocou lá no Instagram, eles vão perder por volta de 30% dos concessionários, porque quando os caras olharam as mudanças que eles iam ter que fazer seja de equipamento, treinamento, uma série de coisas, para poder atender esses carros elétricos, e levando em consideração que um carro elétrico dá muito menos manutenção do que um carro, manutenção regular, né, do que um carro a combustão, os caras falaram, não vale a pena, tamo fora. Então, a Tesla, que nem concessionário tem, né? O que ela tem são centros de serviços espalhados pelo país. Eu tive a oportunidade de levar meu carro num desses e, enfim, vi ali a experiência, como é que foi. É muito diferente. Tem nada a ver com a concessionária que a gente conhece. Então, essa é uma outra disrupção que esses caras vão ter que enfrentar e que vai afetar. Aí você tem a associação dos concessionários, não sei o que lá, que vão dar trabalho caso essas montadoras queiram fazer algum movimento nesse diferente, no sentido de ter ou não ter concessionários, enfim, a própria Tesla enfrenta a resistência. Mas realmente é interessante, eu fico pensando, eu fiz essa pergunta porque é algo que eu fiquei pensando, né? Olhando pra frente, esses caras têm condição de chegar, que eu digo, de chegar a bons produtos, que o consumidor vai gostar e será que vai mudar um pouco esse investimento? Mas acho que os outros exemplos que a gente vai trazer aqui talvez vai mostrar que não, né, cara? Talvez mostra que tem algo a mais nessa... Tem angu nesse tem caroço nesse angu, hein? Vamos pra próxima, então? Então vamos pra próxima, cara. E aí a próxima traz outra pergunta, né? Que eu já vou dar a resposta, não vou esperar a resposta, mas hoje a empresa... Ou qual seria a montadora tradicional mais valiosa do mundo, né? Tirando essas startups de carros elétricos e tirando a Tesla. Toyota. Então, a Toyota hoje vale por volta um pouquinho mais de 300 bilhões de dólares. E aí tem, né, o ranking vai, né, e você tem todas as montadoras tradicionais e tudo mais. A grande surpresa, passando para a próxima, você quer chamar aí quem é, não? Não, porque eu não sei quem que você tá pegando os números aí. Vamos falar de Rivian. Ih, agora é polêmico. A gente fez um episódio, galera, antes da Rivian anunciar que iria fazer o seu IPO, né? Ou pelo menos ainda não tinha data certa, nem nada disso, né? Antes dela entregar o primeiro carro, a gente fez uma série de episódios falando sobre quem seria a próxima Tesla. Né? E a gente, se eu não me engano, né, eu precisaria voltar aqui e ver o nosso próprio episódio de novo, mas se eu não me engano, naquele episódio, ou a gente cortou, ou tá lá, a gente falava que seria muito difícil ela conseguir ter a mesma valorização de mercado que a Tesla teve. Né, por conta da Tesla ser essa empresa disruptiva que, né, enfrentou tudo, né, como a primeira empresa, ela também desfrutou de uma valorização muito grande, cara. Acontece que semana passada a Rivian abriu capital na Bolsa de Nova York. Né, ela finalmente começou a ser uma empresa, né, que tem ações aí para o mercado de capitais e, né, a grande surpresa foi a valorização astronômica que a empresa teve em um curto período de tempo, né? Vamos lá, você quer falar alguma coisa, quer me interromper? Fica à vontade, André. Não. Vamos lá? Então, assim, quem tinha reserva do Rivian R1T, né? E nesse caso eu tinha reserva, a gente já vem falando aqui no canal também, teve prioridade para compra de ação antes das ações realmente começarem a ser comercializadas na Bolsa de Nova York, né? Ou traded na Bolsa de Nova York. Né? Essa ação foi vendida a essas pessoas que tinham reservas a $78 por ação. Né? A minha expectativa, e eu até brinquei com o André, né? Falei, André, que top seria se a gente fosse rico, né, André? Me desminta aí pra galera se isso não for verdade. Mas se precisar, temos até prova de WhatsApp, né, André? Falei, que top seria se esse canal fosse um canal rico, cheio de, né, de fazendo tanto o André quanto eu ficar rico, e a gente pudesse
pegar os 78 mil dólares, quase 80 mil dólares que vai custar o R1T, né, que é a pickup truck que eu tenho a reserva, e investir nas ações da Rivian agora, esperar um ano para ela se valorizar, porque eu acho que o meu carro vai ser entregue mais ou menos daqui a um ano, esperar esse um ano para ela se valorizar, e no dia que o meu carro estiver pronto, a gente vende, e eu acho que vai ter valorizado pelo menos o dobro o valor das ações da Rivian. Então a gente vende, eu pego o carro e esse carro sai de graça para mim, sai ou pra pago gente, pela né? Rivian. Sai pago pela Rivian com a valorização que teve no mercado de capitais, né? Então, É verdade, Luciano. Eu falei, cara, dá um vídeo muito legal. visionário, né? Vamos fazer um vídeo top. Acontece, galera, que essa valorização que eu tinha pensado que ia acontecer em um ano, aconteceu em uma semana, né? Então, de quarta-feira da semana passada para hoje, a ação da Rivian valorizou quase 100%. Chegou a bater 120% ontem, né? De lá para cá deu uma oscilada e tudo mais, mas no acumulado de quarta passada para essa quarta, já deu quase que o dobro do valor. Ou seja, se tivesse tido dinheiro para colocar os 80 mil dólares que o carro custa, né, em ação da Rivian, já teria aí o meu Rivian de graça. Pago pela própria ação da Rivian. Mas também tem um outro detalhe, né? Eles colocaram um limite, né, Luciano? Você não poderia comprar 80 mil dólares de Rivian antes do IPO. Não, o máximo que eles deixavam a gente comprar era 100 ações deles, né? Então eles fazem um processo de alocação de ações e tal, você não tem muito acesso à informação. Então o processo como funciona é, eles te mandam um e-mail falando, olha, você que é, né, um supporter, que suporta, né, que teve apoiando a gente aí durante esse processo de startup, né, você vai ter direito a ter acesso a algumas ações, né, no preço base dela, quando a gente for para o mercado de capitais, né, fala aqui se você quer ou não. E aí você só tem que sinalizar se você quer ou não quer participar desse programa. Você não se compromete com nenhum valor. Uma vez que você aceita participar do programa, eles mandam um segundo e-mail um pouco mais próximo da abertura da comercialização das ações na bolsa e te fala, bom, dessas ações você pode comprar até, sei lá, cento e poucas ações. Quantas você quer? E aí, depois, no dia da abertura das ações na bolsa, do capital, eles te comunicam o quanto que você realmente conseguiu reservar e comprar. Né? Então, não é um processo que está no seu controle. Mas, se tivesse comprado o máximo que eles disponibilizaram para mim, que eu não comprei, era 7.800 dólares em ações da Rivian. Você teria 14 agora. Teria 14 mil dólares. Um pouquinho mais que isso. Olha aí que beleza, cara. 15.600. Agora vamos falar de valor de mercado. Vê esse mesmo dado que você deu aí da Ford. Qual que é o valor de mercado da Rivian hoje? Bom, falamos então que a Ford valia 80 bilhões de dólares, né? A Rivian hoje, cara, vale 140 bilhões de dólares. Né? Quanto que vale a Toyota mesmo? 300. Tá, ok. Vamos a Rivian... Não, vamos lá, vai lá. Não, olha a ironia. A Ford, que inventou a linha de produção, né? Não foi Henry Ford que criou a linha de produção? Foi. Né? Que domina a indústria automotiva hoje e permite que a indústria automotiva tenha escala. A Ford vale quanto? Metade? 80 versus... Um pouquinho mais da metade, 140. Só um pouco mais da metade do que a Rivian, que entrega 2 carros por dia. Pouquinho mais agora, né? Mas... Tá, 2,5. 2,5. Bota uma porta a mais antes de ir pro happy hour. Então, quer dizer, olha a ironia. Os caras inventaram a escala na produção de carros automotivos. E uma empresa que entrega 2 carros por dia. A gente não sabe nem se eles conseguem implantar uma linha de produção de veículos com sucesso. Não dá pra saber. De novo, adoro o carro, adoro a Rivian, tá? Mas olha que ironia, cara.
Olha que loucura que tá esse mercado. Na minha opinião, isso é uma loucura. Pois é, cara, para você ver como o mercado de elétricos está aquecido, né? E como realmente o mercado de ações, né, que tende a prever o que vai acontecer de verdade no futuro, né, aposta nessa transformação da indústria automotiva. Vou te dar alguns outros dados só para terminar de contextualizar tudo isso, tá? Então, galera, hoje, de montadoras de carros mais valiosas, Tesla, 1 trilhão, Toyota, 300 bilhões, Rivian, em terceiro lugar, 140 bilhões de dólares. Vou dar alguns outros números. Porsche. A Porsche vale 30 bilhões de dólares. Então a Rivian vale várias vezes mais do que uma Porsche. Quem quer saber de Taycan, maluco? A BMW, né? A empresa alemã tradicional, né? Enfim, um marco forte da indústria alemã, vale 70 bilhões de dólares. A Rivian vale 2 vezes a BMW. A Volkswagen tradicional, né? Você que anda aí no seu Gol quadrado, Gol bolinha, Gol não sei o que, vale 137 bilhões de dólares. Então a Rivian já vale mais do que a Volkswagen. Isso é uma Quem loucura, mais? cara. Isso é uma loucura. GM, General Motors, né? Você que anda aí de Celtinha, Celtinha, vale 93 bilhões de dólares. A Rivian vale quase 50 bilhões de dólares a mais do que a GM. Então, cara, isso só pra dar uma ideia de como tá esse mercado, da loucura que tá esse mercado hoje em dia, né, cara? E não é só a Rivian, né? Então a gente pode falar, beleza, a Rivian é a nova Tesla, né? Então, pelo menos tem potencial de ser a nova Tesla, e no nosso episódio sobre quem seria a nova Tesla, a gente falou sobre isso, né? Sobre todo o potencial que a Rivian tinha, né? E todo o feedback positivo, né? As avaliações positivas que ela estava tendo naquele momento, como uma empresa que estava prometendo entregar o seu primeiro carro esse ano, como entregou, como o André falou, o número de produção ainda é bem baixo, mas eles têm trabalhado para conseguir aumentar esse ritmo, né? Agora, tem outros exemplos também. Então, uma outra que é muito menor e que não fez nenhum barulho ainda no mercado, mas que vai fazer a partir de amanhã, é uma que abriu capital hoje, que chama Sono Motors. A gente postou ali no canal, André, e a galera, mas a empresa de carro chama Sono, já não dá confiança, né? Porque você vai dormir no volante, né? Então, já teve um monte de brincadeira ali no nosso Instagram. No nosso Instagram, mas essa empresa é uma empresinha, uma startup alemã de carros elétricos. A grande promessa deles é entregar o primeiro carro elétrico quase que revestido inteiramente com painéis solares, tá? Então, se você pensou aí na sua cabeça, né, um carro com aqueles painel solar de casa, né, que fica aqueles quadrados pregados em volta do carro, não é bem isso, tá? Então, eles integraram o painel solar na carroceria do carro, né? E aí o carro é um carro meio preto, né? Então, enfim, as fotos ali mostram um carro meio preto, então eles conseguem, de certa forma, disfarçar as células de painel solar que estão ali revestindo o carro, né? Mas eles prometem várias coisas legais. Entre elas, eles estão prometendo uma autonomia de até pouco mais de 200 km por semana, se você viver num lugar que tem, né, bastante sol e que o carro fique o tempo todo exposto ao sol, né? Então, assim... Não, aqui nos Estados Unidos vai bombar, porque os caras enchem a garagem de tralha. Exato. E aí não cabe o carro na garagem. Deixa o carro pra fora, né? O pessoal deixa o carro pra fora. Então aqui vai bombar isso aí. Exato. Então, assim, pena que aqui, né, as distâncias são muito grandes. Mas na Europa, pensa, grande parte, né, da frota ali roda menos de 15 km, 20, 30 km por dia. Então, se você tá nessa faixa aí de utilização do carro e num lugar com bastante sol, em teoria você pode ter um carro 100% autossuficiente. Cara, isso é revolucionário, Luciano.
Isso é revolucionário. Se eles entregarem o que eles estão prometendo. Exato. Então, assim, já tem testes, o carro já tá em fase, né, de prototipagem e tal, já tem os primeiros carros rodando, né, que eles estão fazendo os testes. Eles garantem que, minimamente, ou na média, você vai ter uma autonomia gerada pelo próprio carro de 112 km por semana. Ainda assim, né, suficiente para quem não vai grandes distâncias, e você tem, claro, né, a possibilidade de conectar ele na tomada, mas esse é o primeiro carro e custa 28 mil euros, o que para o mercado europeu é a mesma coisa que um carro popular no Brasil. O ID3 é mais caro que isso. Exato, na Europa. Exato. Então, assim, tem uma promessa legal, tem uma proposta de desenvolvimento do carro muito diferenciada, né? Eles têm no site deles, né? A gente vai mostrar, mas eles têm no site deles toda uma linha de carros que eles estão planejando já. Então, eles não pretendem parar nesse primeiro carro que chama... Sion. Exato. Qual a pronúncia? Mas eles têm ali um caminhão de entrega, eles têm uma minivan de entrega, eles têm vários carros também para o segmento comercial, onde eles pretendem expandir a linha de produtos deles já. E aí, só para dar um dado, né, essa empresa abriu, para finalizar com eles, né, essa empresa abriu capital hoje nos Estados Unidos, né, quarta-feira, 17 de novembro, e o valor da ação dela duplicou ou triplicou, né, nesse primeiro dia de trade de ações no mercado da Bolsa de Valores. Então, mais de 200% de valorização. Então, mas eu vou te falar que pra mim isso se justifica mais do que a Rivian. Porque o carro da Rivian é muito legal, mas os caras têm a possibilidade de entregar um negócio que é revolucionário. É revolucionário. Então, putz... Porque pensa, aqui no Texas, vamos usar o Texas como exemplo. Aqui faz bastante sol, tá? Sim. E aí no começo desse ano teve um problema de energia sério. O que aconteceu? Teve uma nevasca, que é algo que nunca acontece. E faltou energia em muitos lugares. Então quem tem carro elétrico, né, se ferrou, entre aspas. Certo. Apesar de ter tido uma nevasca, o Luciano tava aqui, ele sabe, o sol abriu. E o que eu sei de energia solar é que você não precisa de calor, você precisa de sol. Sim, você precisa de sol, então, luz. cara, em teoria, o cara podia estar sem energia em casa, mas ele pode, com essa tecnologia, vamos dizer que ela se popularizou, você tem condição de carregar o seu carro. O seu carro pode ter condição de jogar energia de volta para sua casa. A F-150 vai fazer isso. Olha a doideira, cara. Então, se esses painéis solares são tão eficientes assim... bota esse painel solar no telhado da minha casa, eu vou gerar energia pra minha casa, pro meu carro e dane-se o sistema de energia do Texas. Então, cara, isso é revolucionário. Eu não tenho todos os detalhes, né, de quão eficientes são esses painéis que eles estão usando, mas na verdade, assim, o que eles fizeram, cara, eles conseguiram realmente revestir o carro quase que inteiro com painel solar. Então, eles têm uma área que é mais do que a área só do capô do carro, do teto do carro, né? Eles têm as portas revestidas com esses painéis, a traseira revestida com esses painéis, o capô, as laterais, né? Os paralamas, tudo revestido com esses painéis. Então, tem uma área total de captura de luz e de energia, né? Muito grande, né? Não sei se, né, numa situação extrema dessa, realmente seria algo factível, né? Mas pelo menos assim, uma certeza você tem. Esse carro, durante ali alguns dias parado, ou pelo menos um dia parado, você teria minimamente bateria suficiente para ir no mercado e voltar. Ou para ir num hospital, ou para ir, né, numa situação de emergência e em algum lugar assim, sem precisar de gasolina, sem precisar de energia elétrica. Né? Porque você está captando sua própria energia. Então, eu acho que no caso dessa empresa, né, e ela não está avaliada aí na casa dos bilhões, múltiplos bilhões de dólares, né? Deixa eu ver aqui. Mas proporcionalmente está tendo uma valorização bem impressionante. Né? Proporcionalmente, né? Para quem colocou ali mil reais, hoje tem 3. Né? Então, no final do dia. Então, enfim, mais uma empresa aí que foi uma grande surpresa, né? E aí tem se falado muito sobre
né, onde vai parar esse mercado de ações, né? No final das contas, assim, o mercado de ações, ele flutua, da mesma forma que subiu 200%, ela pode cair os mesmos 200%, sei lá, né? Os mesmos 200% da manhã, mas hoje, 17 de novembro, né? A ação valorizou 200%. E assim, por aí vai, né? Tem outras empresas também, a gente não precisa entrar nos detalhes de todas elas, mas tem a NIO, né, que é uma empresa chinesa que também está no mercado de capitais, né? Ela vem valorizando nos últimos 5 anos acumulados, ela valorizou 560%. No último ano, especificamente, ela caiu 17%. Mas, enfim, né, no acumulado de 5 anos, ela tem aí uma valorização de 560%. E todos os modelos dela são elétricos? Tudo elétrico. Ela teoricamente, ela se vende como a Tesla chinesa. E ela realmente tem carros muito bonitos, cara. Carros muito legais, assim. Tem a grande promessa dela é de um carro que sai agora no final desse ano, começo do ano que vem, que promete ser ali, sabe, um competidor realmente, em termos de qualidade, autonomia, performance, um competidor que vai estar ali entre um Model S e um Model 3 da Tesla. Muito legal. Essa é uma, e tem a Xpeng, que também é uma fabricante chinesa, né, que no acumulado aí de 5 anos, ou pouco mais que isso, valorizou 110%. Então são todas mas nenhuma dessas está trazendo nada muito novo, como é o caso da Sono, né? São carros legais. São carros elétricos, exato, são carros elétricos, né? São montadores de carros elétricos tradicionais e a gente já falou em carro elétrico tradicional. Olha só que loucura, né? Mas enfim, usam a mesma tecnologia de baterias e não tem nenhuma disrupção, né? Além do normal. Putz, o Xpeng P7 é a cara do Model S, cara. É um Model S com... Eu tô colocando aqui a imagem pra vocês verem. É um Model S com a frente do Lucid. Pois é. Pra você ver, né? Uma outra que também, né, tá com ação aí no mercado e acabou de confirmar o primeiro carro dela, é a Fisker. Eles têm um carro que chama Fisker Ocean e foi anunciado agora, ou foi mostrado para o público pela primeira vez agora no LA Auto Show, que tá acontecendo essa semana e a próxima, né? Fisker é um cara, assim, inovador da indústria, já tá há bastante tempo, ele já teve uma empresa, já teve carros da Fisker, ele vendeu essa primeira empresa dele para um grupo chinês, manteve a propriedade do nome Fisker e agora tá lançando um novo carro 100% elétrico, né, e pretende aí entrar nesse mercado. Ele tá lançando um carro super legal e segundo o Ocean, né? O Fisker Ocean, e segundo ele, primeiro, 100% dos materiais usados no carro são reciclados, então ele fala que todos os tapetes do carro são de linhas de pesca recicladas, que, né, redes de pesca que saíram do mar e que são reciclados, as rodas são feitas de um mix de alumínio e fibra de carbono reciclada. Então, assim, tem várias coisinhas, né, para transformar o carro ou diminuir a emissão e o impacto de carbono do carro, mas é um carro que vem num preço super competitivo, menos de $40 mil a versão de entrada a versão deles. de entrada. Exato. E ele promete ter um serviço de subscription do carro que vai ser, sabe, que nem Netflix. Você quer assinar por um mês e pagar e pegar o carro, devolver, você vai poder fazer isso. Você quer assinar por um ano, você vai pegar o carro, exato. Então, ele anunciou na apresentação do carro hoje que você vai poder ter essa versão de entrada do carro por uma parcela mensal de menos de $400. Nossa, cara. No vocês terem uma ideia de assinatura deles. Para vocês terem uma ideia, a Volvo tem um programa de assinatura que já vai muito bem aqui.
o mais barato, que é um XC40, que não é elétrico, você tem uma parcela de 799 dólares por mês, o que é muito dinheiro, galera. E com um mínimo de 1 ou 2 anos, eu não tenho certeza. Então, cara... Tô impressionado. Agressivo, né? Agressivíssimo. Eu vou pegar um, com certeza. Não tenho a menor dúvida que eu vou pegar um por um mês. Não, com certeza. Se sair mesmo, né? Esse preço. Agora, uma coisa interessante, assim, segundo o plano de negócios dele, esse carro vai ficar em formato de leasing, né? Ou de aluguel por 12 anos. Né, eles têm confiança de que o carro vai ficar, né, em condições de serviço. Um modelo específico. O modelo específico, né, o Fisker Ocean, vai ficar 12 anos na frota deles e depois de 12 anos eles mesmos vão fazer 100% da reciclagem do carro, transformar em um novo carro e continuar vendendo ou alugando. Que modelo interessante. Se você pensar manutenção, longevidade, que a gente tem alguns exemplos já de Teslas aí com 400 mil milhas, que 400 mil milhas já, cara, acho que chega perto de 900 mil quilômetros. E os carros perderam, sei lá, cara, 10, 15% de bateria e só. E só, entendeu? Eu consigo ver isso acontecendo, com certeza. Mas você vê que legal, né? Como é interessante o mercado de ações, né? Esse anúncio foi feito hoje de manhã, no LA Auto Show. Do anúncio até agora, a ação deles, porque também é uma empresa que tem ação na Bolsa de Nova York, caiu 10%. Ou seja, a confiança do mercado no que ele falou é baixa. Né? Então, enfim, né, me parece ter um business plan muito bem estabelecido, assim como a Lordstown, né, que a gente já apresentou também aqui em outros episódios, é uma empresa que vai produzir, ou que tem a produção em parceria com a Foxconn, que já anunciou, né, vários carros. Foxconn, galera, é quem produz o iPhone, é quem produz vários artigos de tecnologia. Eles venderam a fábrica deles para Foxconn, né? A Lordstown, né? A Lordstown, não Fisker, Lordstown. Exato. Então, assim, eles vão sair com esse carro. Eles, com certeza, têm os números para provar, para conseguir sair com esse carro no preço que eles estão falando que vai sair, né? Mas os investidores estão receosos ali com a forma como o cara montou o plano de negócios deles. Plano de negócio. Exato, então... Eu achei interessantíssimo, cara. Eu acho que subscription é o futuro. Né? É uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante. Lá no evento teve um painel sobre exatamente isso. Tem empresas, tem uma empresa que vai lançar aqui nos Estados Unidos agora, eu esqueci o nome dela agora, mas é focado exatamente nisso. Eles não são de nenhuma montadora, mas o foco é carro por assinatura num período curto. Então acho que a opção mais curta deles é de 6 meses. E já, enfim, estão começando com Polestar, mas tá prometendo Tesla, tá prometendo várias. Então esse mercado tá movimentado. Volkswagen tem serviço, Renault acabou de lançar serviço de assinatura no Brasil, né? Então, cara, interessantíssimo. Eu tô animado pra ver esse tipo de coisa aí rolando mesmo. Exato. Eu acho que assim, cara, tem uma coisa que precisa ser desvendada por quem fizer esse modelo de negócios de uma maneira correta, né? Que eu acho que assim, o que falta para o usuário aceitar esse modelo de negócios? Falta a parte econômica fazer sentido. Eu não fiz as contas no papel, né? Com relação, por exemplo, ao modelo de negócios da Volvo. Apesar de parecer interessante, quando você vai fazer as contas entre ter o carro, né, físico, você ir lá e financiar o carro, e você ter um modelo de assinatura, ainda vale mais a pena, ou economicamente é mais viável você financiar o carro. Porque você vai pagar talvez a parcela, a mesma coisa que você paga no modelo de assinatura, mas no final do contrato, né, ou no final do financiamento, você ainda tem um valor residual do carro, né, mesmo que ele tenha desvalorizado, né? As montadoras tradicionais que têm lançado serviços de assinatura, todas elas colocam o ônus da desvalorização no usuário que está alugando o carro pela primeira vez, né?
Já a Fisker vem com uma proposta de assumir que essa desvalorização é mais ou menos responsabilidade deles. E aí o valor de parcela para o usuário sai muito mais barato, né? Entendi. Eu acho que se eles conseguirem fazer isso realmente um modelo sustentável, onde a pessoa que vai pegar o carro depois da primeira, né, depois do primeiro dono, vai aceitar o carro usado, beleza. Eles conseguiram achar ali a matemática perfeita, né? O problema é que, né, hoje, pelo menos eu, não sei se eu ficaria confortável. Assim, a gente compra carro usado, né? Então, não sei qual seria a diferença, mas eu não sei, hoje eu não me sinto muito confortável em fazer um leasing de um carro usado. Cara, eu acho que por um preço competitivo, eu faria, com certeza. Sim, se tem uma diferença considerável, eu posso ter um Fisker Ocean 0 por 499 e um usado por 299, putz, eu vou de usado, com certeza. Ainda mais se ele tiver bom ou ruim, porque pensa, qual que é o maior medo de você comprar um carro usado? Pelo menos eu, que conheço pouco de mecânica e detalhes, é você comprar uma bomba. Você comprar... A mesma coisa que você comprar uma casa. Minha casa não é... Eu comprei minha casa usada. Minha casa tem 16 anos. Cara, eu comprei essa casa morrendo de medo de ter algum problema sério, né? Se o carro é um leasing, você vai devolver. Os caras, se der algum problema, eles têm que te dar... Eles têm que substituir aquele carro pra você. Eu vou de olho fechado, sabe? Exato. Então... Esse é o compromisso, né? Isso foi o que mais ou menos ele apresentou ali no evento onde eles revelaram o carro pro público. Muita coisa interessante, né, no discurso dele, do presidente, né, o senhor Fisker. Mas vamos ver, né? Aparentemente, né? E voltando ao tema do episódio hoje, aparentemente o mercado ainda está um pouco reticente com relação a esse modelo de negócios deles. Enfim, não deixa de ser interessante. O modelo de negócio parece ser bem legal. Com certeza. Cara, muito bom. Acho que deu, né, Luciano? A gente falou de bastante coisa. Acho que deu pro pessoal entender essa... acho que é isso que a gente queria mostrar. Por que a gente fez esse paralelo com o Bitcoin? É pela subida. A subida tá rápida, a subida tá especulativa, eu diria, em certos aspectos, né? Talvez esse seja Não é toda criptomoeda que vai valorizar 10.000%. Né? Exato. Então, desculpa te interromper. O mercado elétrico é a mesma coisa. Não é qualquer empresa de carro elétrico que vai valorizar 200% da noite pro dia. Pelo amor de Deus, hein? De novo, isso aqui não foi conselho. Mas tem muita coisa legal acontecendo e quem entende um pouquinho desse mercado, pelo menos por enquanto, tá se dando bem. Pois é. Mas é isso. Galera, é isso que a gente tinha hoje. De novo, segue o canal, assina o canal se você não assinou ainda. Dá uma conferida no nosso Instagram, canal_eletrificados. E, mais uma vez, isso aqui não é conselho financeiro. Ninguém tá recomendando que você compre ações de carros elétricos, mas isso aqui é um ótimo exemplo de para onde o caminho tá indo. É a revolução que os elétricos representam. Luciano, ainda tem gente que vai lá no Instagram do canal Eletrificados falar que nada substitui o ronco de um motor. Você vai, meu amigo? Exato. Pelo amor de Deus. É otorrinolaringologista, meu amigo. Brincadeira. É isso aí. Pessoal, valeu e até semana que vem. Valeu, galera. Até mais.